Boa noite, irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus, nós vamos dar início ao nosso culto nesta hora. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. A irmã Zélia conosco nesta noite. Deus os abençoe. Nós vamos ler as Escrituras, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Graças a Deus, nossos irmãos da internet, cada pessoa que nos ouve, que nos assiste, Deus abençoe a cada um, cada família. No nome do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos nesta noite, no nome precioso de nosso Senhor. Romanos capítulo 8, até o versículo 14. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Senhor nosso Pai, nosso Deus maravilhoso, neste momento te agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos, Senhor, aqui na tua casa nessa noite, diante do nosso Deus, com reverência, com temor e respeito. Nós pedimos, Pai querido,
perdoa nossas falhas, perdoa nossas fraquezas e ajuda a cada irmão, ajuda a cada irmã, ajuda os nossos ouvintes, irmãos e amigos preciosos que vão ouvir a Tua palavra. Cada um de nós estamos aqui para sermos ouvintes e praticantes, Senhor. Perdoa nossas falhas e toma, Senhor, desde já mais uma vez pedimos a direção do nosso culto. Nos abençoa, derrama mais do Teu poder sobre a Tua igreja, derrama mais do Teu Espírito sobre a Tua igreja nesta cidade, neste local aonde nós estamos reunidos, Senhor. Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, abençoa a leitura, os louvores, tudo que vai ser ministrado na Tua casa possa chegar diante do Senhor. Nesta noite, mais uma vez, nós oramos pedindo, Pai, a direção desse trabalho entregamos nas Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos. Graças a Deus, nós estamos felizes porque estamos na casa do Senhor mais uma vez. Vamos cantar para Jesus 192. O coração palpita. 192, o coração palpita. Graças a Deus. Conheço o nome que me é precioso, meu coração encanta mais e mais o nome do meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo, em outro nome não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, despeça as nuvens que a vida vem, aos fracos dá poder para a vitória, ao coração consolo traz também. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo, em outro nome não encontro luz. E esse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são. Na chuva o sol é sempre resplandente, a todos dando paz no coração. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo, em outro nome não encontro luz. Amém. Aleluia.
Graças a Deus. 195. 195, creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Graças a Deus. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Só a Santa Bíblia, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, esta bênção só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Hoje a Bíblia lemos para o pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Aleluia! Para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Amém. Glória a Jesus. Oh Deus maravilhoso. Graças a Deus. Vamos ver se nós canta o hino 322. A luz do céu.
Tu anseias hoje mesmo a salvação? Tens desejo de banir a escuridão? Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Aleluia! 322. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz no céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém. Graças a Deus, que Deus maravilhoso. Deixa a luz entrar. Aí você não vai mais viver nas trevas, você viverá sempre na luz. Graças a Deus. Então nós vamos para o momento das ofertas. Depois as irmãs Luciana e Noemi louvarão ao Senhor.
A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Em muitas vezes na vida do crente, a luta é constante em seu caminhar. E tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. Quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. Mas quando pensa que está sozinho, tão desesperado só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Por muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação, dizendo que ele é como a ovelha. Quando é provada, não reclama, não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a luta chega, não se desespera, se humilha fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a bênção na mão. A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Aleluia, graças a Ele. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus.
Amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Graças a Deus. Bendito seja o nosso amado Salvador. Irmãos, nós vamos encerrando por aqui a parte dos louvores. Que Deus possa ter aceitado, ter recebido esta primeira parte da nossa adoração, os louvores, Ele possa receber e traduzir corretamente, porque o nosso desejo, eu creio, de cada um de nós viemos aqui para adorar a Deus. Amém? Graças a Deus. Então, isso é maravilhoso diante do Senhor. Graças ao Senhor. Chegamos mais um final de mês. Graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos guardado, nos protegido, tem guiado. Cada passo que nós dá é permissão de Deus. Então isso mostra a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia para com cada um de nós. Graças a Deus. Então, mais um mês se inicia amanhã e terça-feira à noite, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui para meditação na sua palavra, adorar a Deus, louvar ao Senhor e ter um momento de oração na presença do nosso Senhor. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, reverência às Escrituras, e nós vamos ler a primeira Escritura, é Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. E depois a segunda leitura vai ser Mateus capítulo 19. Então nós vamos ler Marcos capítulo 7 até o versículo 9. Marcos 7 está escrito assim: Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram,
ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. E no livro de Mateus capítulo 19, versículo 8, está escrito assim: respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Senhor, nós lemos tua palavra e diante do Senhor pedimos: vivifica a porção que foi lida em cada coração de nossos irmãos e irmãs e ouvintes nesta noite, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos. Nós vamos caminhar um pouco na mensagem, mas ao princípio não foi assim. Nós sabemos que a maioria, ou o mundo que se diz cristão, o mundo que se diz evangélico, ele não apresenta mais a doutrina que foi anunciada no princípio. Muitos dos ministros, obreiros, pregadores, eles acham que é muito pesado pregar sobre vestes, pregar sobre a doutrina da igreja primitiva. Eles dizem: muito dos irmãos, das irmãs não darão conta. Nós também não damos conta. É Deus que nos dá força. Na era que nós estamos vivendo, como está difícil obedecer e seguir a Bíblia Sagrada. Mas tudo é possível para aquele que crê. Amém? Tudo é possível, apenas entregue-se nas mãos de Deus, que Ele te ajuda. E aqui no parágrafo 15 da mensagem, mas ao princípio não foi assim. O profeta disse: quando nosso Senhor esteve na terra, ele encontrou nos dias do seu ministério pessoas que retinham as tradições dos homens. Retinham as tradições dos homens e ensinavam coisas que eram contrárias aos mandamentos de Deus. E aí o profeta disse: eu desejaria saber esta noite, se ele viesse novamente esta noite, visivelmente, se ele não encontraria a mesma condição. O que seria, o que era que ele ia falar? Ele dizia: o povo que diz me adorar estão do mesmo jeito quando eu estive aqui no princípio.
Quando Jesus passou por aquela multidão que estava no poço, esperando o anjo descer, e aí ele passou pelo meio da multidão e foi aquele homem que estava há 38 anos enfermo. Queres ficação? Ele disse: mestre ou senhor, ninguém me ajuda. Mas ali chegou a ajuda para ele. Se ele reconhecesse, se ele soubesse quem era Jesus, na hora que ele perguntasse: queres ficação? Ele dizia: agora. Agora, porque já estou há tantos anos sofrendo, pelejando, esperando para quando o anjo descer, eu entrar nas águas. Mas quando o anjo desce, que é mais esperto do que eu, desce na minha frente. Vocês pensam, meus irmãos e ouvintes, que os sacerdotes gostaram porque aquele homem foi curado num sábado? Não. Mas pelos nossos costumes, é o que eles dizem hoje. Não, mas a minha igreja não ensina assim. A minha igreja não batiza assim. A minha igreja não ministra assim a Santa Ceia. A minha igreja não ministra o lava-pés. Mas a igreja, no princípio, ela ministrou. Aí essas pessoas que omitem essas coisas, elas professam ser a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela obedece o noivo. Um noivo cristão, ele vai visitar a sua noiva e ele diz: olha, eu estou achando que essa roupa sua não está decente. Agora, quando ele é um cristão, eu estou achando que essa roupa sua não está decente para uma cristã. Se ela tiver o Espírito Santo, se ela for uma moça de caráter, ela nunca mais vestirá aquela roupa. Mas a coisa hoje está diferente. Se Jesus voltasse, se Jesus viesse, aonde ele pregaria? Você quer saber aonde iria ter lugar para ele pregar? Nas praças. Nas praças, porque chegar numa igreja e dar oportunidade para Jesus, iriam dizer: ele vai se levantar contra a nossa doutrina. E mesmo se ele fosse pregar nas praças, lá ele seria apedrejado, como foi e como está sendo hoje também. É muita briga religiosa atrás de quê? Querendo ir morar no céu? Não. Como as pessoas se retêm naquelas tradições com tanta devoção, depois que eles tinham recebido os mandamentos do Senhor acerca do que fazer, o homem não se satisfaz com o que Deus diz para fazer. Eles têm que fazer para si mesmos alguma coisinha a mais acerca disto. E quando o homem se detém em algo, ele perverte a coisa principal. Quando um homem se detém em uma doutrina, ele perverte a doutrina original.
E perverter alguma coisa é fazê-la ser diferente do original, como a injustiça. Injustiça nada mais é do que a justiça pervertida, que perverte a mente do homem e a muda. Deus fez o homem para viver feliz uns com os outros. Amém? Graças a Deus, aleluia! A perversão os transforma e os faz serem inimigos uns dos outros. Os homens nos fazem inimigos uns dos outros, enquanto que Deus nos fez irmãos uns para com os outros. Graças a Deus. O homem faz o homem ser imoral, Deus faz o homem viver fiel à sua esposa. Mas o homem vem e perverte. E ele não está satisfeito com sua própria esposa, mas ele quer viver com as demais. Deus nos deu água limpa e boa para beber. O homem tem que colocar álcool nela ou outra coisa antes de bebê-la. É a perversão de sua verdadeira origem. Sendo assim, vemos que estas coisas estão acontecendo na igreja hoje. Porque o homem começa a mexer nas coisas de Deus. Começa a tirar uma vírgula, começa a adulterar a Bíblia Sagrada. E ele desenha sua concepção do que aquilo significa. Ele não apenas deixa de tomar aquilo da maneira que está escrito, mas ele mistura sua própria ideia naquilo. Por mais que você mostre referente ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, um homem, uma mulher que não tem revelação, que Deus ainda não mostrou, e mesmo se Deus mostre, se ele não capta, ele diz: não, mas eu prefiro ficar com o que Jesus falou. Jesus não mandou os discípulos batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali ele apenas deu uma ordem. Ah, mas Jesus mandou batizar. Então, para eles, Paulo errou, Pedro errou. Uma certa vez um irmão lá em casa foi questionar isso. Disse: olha, Pedro é um homem, foi um homem como nós. Se Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu fico com as palavras de Jesus. Aí eu disse: irmão, mas quantas pessoas foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ah, mas a minha igreja. Aí nessa hora a Bíblia não vale, vale a igreja dele. E nós temos que ficar com a Bíblia. Se a nossa igreja falhar, fique com a Bíblia. Mas ele mistura sua própria ideia àquilo. E então, ao fazer isto, ele cria uma tradição. Ele ensina aquilo, e Jesus diz: quando ele esteve aqui na terra e encontrou tal coisa, ele disse: em vão me adoram.
Em vão me adora. Você está louvando a Deus, mas Deus não está recebendo essa adoração. Nós não temos, irmãos e ouvintes, de louvar a Deus aqui só de lábio. Isso que nós fazemos, que sai através dos nossos lábios, que possam vir do nosso coração, da nossa alma. Aleluia! Em vão vocês me adoram. Existe a possibilidade de haver um adorador genuíno que adore a Deus de maneira errada, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Isso dizer que Jesus Cristo, que a segunda vinda já aconteceu, isso é preceito, isso é doutrinas que são dos homens, não estão adorando a Deus corretamente. Porque todos nós que estamos aqui dentro, estamos convictos que Ele ainda não voltou. Quando Ele voltar, Ele levará a sua noiva. Agora vamos ficar atentos, irmãos e ouvintes, porque a qualquer momento Ele virá. Agora, nas escrituras que lemos esta noite, se você continuar lendo, você encontrará onde Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E se um homem desonra seu pai ou sua mãe, será punido com a morte. Mas ele disse: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Se um homem desonra seu pai ou sua mãe, que é um dom, ele deve ir adiante livremente. Vê como o homem distorce as coisas. Mas eles gostam de adorar. Eles pensam que estão adorando corretamente, quando estão adorando de forma errada. Eu tenho certeza que depois da ausência de Cristo por 2000 anos, algo tem saído errado em algum lugar, porque temos ideias demais, temos pensamentos demais, temos interpretações demais. E nesta noite o profeta disse: há quase 900 denominações diferentes de igrejas no mundo. Naquele tempo, hoje há mais de 2000 denominações, todas pregando, todas aprontando para o céu. Mas será se estão ensinando a doutrina correta? Será se estão ensinando a doutrina que foi pregada no princípio? Um próprio pastor da Mensagem na Bahia, eu assistindo, ele fez essa afirmação: se Jesus voltasse hoje para pregar no tabernáculo em torno da mensagem, ele diria: no princípio não foi assim. Porque hoje a coisa está diferente. Hoje as coisas estão desordenadas. Temos ideias demais, ideias diferentes, e cada uma delas se agarra às suas tradições. Como eles amam dizer: minha tradição está correta, minha igreja ensina assim. Então, quando uma igreja explica isto de uma certa forma e diz: bem, isto está quase perfeito, que aquela igreja esteja certa, e nós temos que visto sobre isto aqui nas últimas noites, o porquê de não sermos uma denominação.
O profeta pregou esta mensagem: por que não somos uma denominação? A denominação tem um homem na cabeça. A denominação tem um homem na frente. A denominação segue aquela doutrina que o homem criou. Quantas denominações foram formadas saindo de dentro das Assembleias de Deus? Eles formam outra igreja, nome Assembleia de Deus, coloca outros títulos, mas eles dizem a doutrina é a mesma e não é. E o profeta disse no parágrafo 20 da mensagem: mas ao princípio não foi assim. Quando uma denominação começa, ela começa baseada em alguém que teve uma revelação sobre alguma coisa. Que pode estar tudo muito bem, mas ele faz uma denominação disto, e então ele não pode ir mais adiante. Vai um pastor pregar em uma denominação e dizer: olha, todos vocês aqui dentro não foram batizados corretamente e você precisa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Pedro batizou em Atos 2:38. Eu lembro-me de uma certa vez, de uma igreja batista, juntamente com o seu pastor, inclusive o pastor José Rodrigues pregou nesta igreja, apresentou as 7 eras da igreja e mostrou o batismo, mostrou a doutrina ali, e a igreja unânime foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, como está? Quantas pessoas tem? Era em torno de 50 pessoas. Olha como isso é maravilhoso. Uma quantidade de pessoas ir às águas, receber o batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, quantas estão permanecendo? São poucas. São poucas porque muitos vêm pensando que é uma denominação, e não é uma denominação. A mensagem trazida pelo profeta de Deus nunca foi uma denominação. Agora tem muitas que estão lá de denominações, mas a verdadeira noiva, ela não se denomina. Irmãos, esta mensagem ela é de Deus. Deus foi misericordioso que levantou o 7º mensageiro para tirar a sua noiva de dentro do sistema. Aleluia! Agora, quantas denominações não foram beneficiadas através desse ministério? Muitas! Conhecemos um autêntico pregador denominacional, defendia a mensagem, pregava a mensagem, mas não batizava as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja os testemunhos que T.L. Osborne, ele falava a respeito do profeta da era. Vendo Deus se manifestar, Deus curar na presença dele nas reuniões, mas ele nunca se deteve a dizer: a partir de hoje eu vou pregar a verdade, eu vou batizar como o profeta William Branham batizou. Não. Por quê? Porque ele era preso a um sistema.
Então, quando uma denominação começa, ela começa baseada em alguém. Aí o profeta diz: mas Deus quer que permaneçamos livres. Para isso foi que o seu Filho Jesus Cristo morreu no madeiro da cruz, derramou o seu sangue, para que todo homem, toda mulher seja livre para adorá-lo. Amém? Ele quebrou as correntes, Ele curou as enfermidades, Ele nos fez livre para adorar Ele em espírito e em verdade. Graças a Deus, aleluia! Ele quer que estejamos num lugar onde Ele possa dar-nos mais alguma luz, que nós possamos recebê-la, e mais luz, e mais luz, e mais luz, e assim continuar indo adiante. É por isso que gostamos de estar livres. Assim podemos apenas pregar a Bíblia da maneira que ela está escrita e crer nela, exatamente como o profeta apresentou, como Paulo apresentou, como Pedro apresentou, como João apresentou. Aleluia! Foi para isto que Jesus Cristo morreu de braços abertos, derramou o seu sangue, perdoou nossos pecados, para que nós não tenhamos culpa nenhuma, para que nós sejamos homens e mulheres livres para adorar ao Senhor. Graças a Deus, aleluia! Oh Deus maravilhoso! E hoje temos caído em tradições. Agora em nosso texto esta noite encontramos que eles disseram: é lícito a nós repudiar nossas esposas por qualquer coisa? Bem, é quase desta forma hoje. Se eles simplesmente não querem viver como esposa e marido, eles tão somente encontram uma razão e se separam. Alguns pregadores e magistrados vêm e os casam novamente, vê? Isto é uma tradição. Bem, eles dizem: nossa igreja crê nisto desta forma. Não faz tanta diferença o que nossa igreja diz, é o que a Bíblia diz. Acerca disto que faz a diferença. Deus deve ser a palavra final em toda decisão que cada um de nós fazemos. Amém? Graças a Deus. Aí o profeta fala que sobre uma vez ele passou, ou ele passaria por um julgamento. Ninguém deseja passar por isso. Ninguém deseja ser encarado por um juiz. E aí ele disse: eles estavam me fazendo algumas perguntas muito duras a respeito de dinheiro. E eles perguntaram ao profeta: por que você passou o dinheiro das campanhas pela sua igreja como se ela fosse uma fundação? O profeta disse: bem, foi porque o fiscal da Receita Federal me disse que eu deveria fazer desta maneira, porque a igreja era uma fundação. Aí, o que foi que eles disseram para o profeta? Ele disse:
E continuaram adiante, eles disseram: este homem não te disse a verdade. O fiscal da Receita não te disse a verdade. E aí o irmão Branham, muito claro, ele disse: ele representou o governo. Se o fiscal falou isso ali, ele estava representando naquele momento, diante do profeta, a Receita Federal. Se eu enviar um administrador da campanha à cidade para me representar por 5 noites, ali numa campanha, ele me representar 8 noites, estou obrigado por 8 noites, porque o meu embaixador disse 8 noites, e o governo deveria ficar com o que os seus representantes dizem. E aí, o que foi que o fiscal da Receita disse para o irmão Branham? Mas aquele homem não está mais no governo. Mas o irmão Branham disse: mas ele esteve. Quando ele falou para mim que eu deveria passar pela igreja, a igreja era uma fundação, ele estava representando a Receita Federal. Aí eu disse: algum dia você não estará com o governo mais, como aqueles que escreveram a Constituição também não estão mais. E eu desejaria saber se ela continua válida ou não. Eles tentam encontrar uma brecha, mas ao invés de serem honestos e ficar com os princípios, esta é a verdade, esta é a maneira que as pessoas fazem hoje em suas caminhadas da vida. Como nós fomos criados? Será se o meu filho, a minha filha, não são doutrinados como devem conduzir, como devem se comportar? A gente, ouvindo aquele testemunho do irmão Saulo Ribeiro na última sexta-feira, no tempo de adorar, você vê que trajetória aquele rapaz teve. O seu pai o abandonou, a sua mãe tinha 28 anos, hoje ela tem 73 anos. Aos seus 11 anos, ele não quis mais de acompanhar a mãe para a igreja. Aí depois ele trilhou caminhos errados. Aí ele disse: mas alguém me incentivou? Não, eu mesmo escolhi caminhar caminhos errados. Mas tem muitas más companhias que colocam a juventude em caminhos errados. Mas quando você é doutrinado, quando você é mostrado a verdade, quando você é mostrado como deve seguir, só se você não quiser. Mas se você quiser, você terá princípios na sua vida. Mas ainda bem que Deus cruzou o caminho dele novamente. E ele hoje é um cidadão. É um homem. Esta é a maneira que as pessoas fazem hoje em suas caminhadas de vida. Esta é a maneira que a igreja está. Esta igreja, as outras igrejas, ao invés de saírem e enfrentar os fatos do que Deus disse, tentamos encontrar uma brecha para justificar a nós mesmos.
Isto não é agradável a Deus. Não, nós não devemos fazer justificativa. Eu fiz por isso, eu fiz por aquilo. Não, eu errei, eu pequei, eu caí, mas eu quero me levantar, eu quero acertar. Aleluia! Isto não é agradável a Deus. Um começa saindo, um começa falando mal da igreja, tem isso, tem aquilo, daqui a pouco o outro vai saindo e sai fermentando a igreja. Não, nós estamos aqui porque nós amamos uns aos outros, nós desejamos o bem de cada um de vós. Nós desejamos, meus irmãos e ouvintes, que a sua alma seja uma alma sadia, que você possa comer um alimento, você possa comer um evangelho sadio, um evangelho que nutra a tua alma, que te dê saúde, que te dê paz, que te dê tranquilidade de espírito, que te dê confiança, que te dê firmeza. Aleluia! Então, pelas tradições dos homens, vocês fizeram o mandamento de Deus perder o efeito, e tentamos agradar a Deus edificando uma enorme igreja com assentos estofados e deixando-a bonita. Isso está bem, nada contra. Mas isto simplesmente não é o que Deus disse para fazer. Nós tentamos fazer nossa igreja ser um pouco mais notável do que a outra igreja, trazendo o pastor mais bem estudado que podemos para colocá-lo em nosso púlpito, alguém que possa falar suas palavras assim, com um sermão muito eloquente e bonito. Mas é melhor você ter um pastor no púlpito com um linguajar diferente, com um português enrolado, mas que pregue a palavra em sua essência. Não adianta você ter um pregador bonito na plataforma, pregar sem ler a Bíblia, prega 1, 2, 3 horas, mas não viver a Bíblia. O que nós desejamos, o que nós queremos é um que não fale bonito, mas que viva o que prega. Porque aí tenha certeza disso, a igreja de Jesus Cristo, que aquele pastor é responsável, ela está caminhando firme na doutrina, firme na palavra de Deus. É isso que nós almejamos, é isso que nós queremos, é isso que nós estamos fazendo. Graças a Deus. E na maioria das igrejas, se o homem não tiver experiência no seminário, a congregação de forma alguma não o convidará. Aí é que a congregação deve convidar, quando o pastor não fez seminário, porque ele vai apresentar o que ele estudou no seminário. No seminário eu estudei isso, eu fiz teologia, eu sou PhD, eu sou isso, eu sou aquilo, e passa uma hora dizendo os diplomas que ele tem. Mas quando um não tem seminário, não é PhD, não é mestre, é apenas um simples pregador, ele toma a plataforma e prega o que está na Bíblia. Amém? E a igreja se alegra, a igreja se alimenta, a igreja é abençoada e o Espírito Santo aviva a igreja. Aleluia! Aí o profeta disse: sabe por quê?
nós pegamos os mandamentos e os pervertemos. Jesus de Nazaré, antes que ele permitisse os discípulos pregarem, ele disse o quê? Vá fazer teologia? Vá fazer 5 anos de estudo? Vá fazer... Não, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E graças a Deus, eles passaram 10 dias lá. E quando Pedro saiu ali com o seu português malemar, mas quer saber o que aconteceu? Os pregadores saíram ali do cenáculo cheios do Espírito Santo. Pedro pregou uma simples mensagem, mas foi suficiente para quase 3.000 pessoas serem batizadas em nome de Jesus Cristo, porque aquele povo foram revelados. Graças a Deus, aleluia. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas hoje temos mudado isto. Temos determinado que se deve ir à escola e é requerido um tanto de gramática, psicologia e certa maneira de nos conduzir no púlpito e muitas diferentes pequenas tradições, e não poderíamos ser de mente estreita e então apanhar a doutrina da igreja e perverter e aprender o catecismo. O que tem o catecismo? Você não é salvo por conhecer o catecismo? Você não é salvo por unir-se à igreja? Você não é salvo por conhecer a Bíblia? Você é salvo por conhecê-lo a Cristo. Aleluia! Você é salvo por aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, render-se a Ele, entregar-se a Ele, aí Ele toma conta de você e Ele passa, através do Espírito Santo, morar na tua vida. Aí você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Graças a Deus, oh, que coisa maravilhosa! Por esta razão tomamos as tradições dos homens e invalidamos os mandamentos de Deus. Mas neste ministério, em torno da mensagem, os mandamentos de Deus não são invalidados. Eles permanecem autênticos, eles permanecem em operação na nossa vida, ainda hoje, porque nós somos semente eleita, nós somos um povo escolhido. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, você foi escolhido por Deus para permanecer neste caminho até a chamada de Deus para o lar. Ninguém, você é um eleito, uma eleita de Deus, ninguém vai persuadir a você para sair deste caminho. Deus te chamou para você ser uma testemunha dele aqui na terra. Aleluia! Nossos seminários fazem isto, nossas igrejas exigem isto, nossas igrejas não exigiriam isto a menos que as pessoas exigissem. As pessoas então têm que sancionar isto, ou elas podem simplesmente se afastar disto e orarem a Deus para levantar alguém para elas. Elas fazem isto, as pessoas fazem isto. Elas não te forçam a fazer isso. Então naqueles dias os fariseus e os saduceus, os religiosos daquele dia,
criam que a igreja lhes dava a salvação. Tudo que a igreja dizia era exatamente a maneira que tinha de ser, pois a igreja dizia assim: bem, o mesmo acontece hoje, irmão. As pessoas estão olhando para a igreja que lhes dê salvação, e você não encontrará salvação em igreja, você encontra salvação em Jesus Cristo. É o único que pode nos salvar. Nós já estamos encerrando. Você não obtém salvação através de uma igreja. Você obtém salvação através de Cristo. Não por conhecer alguma ordem da igreja, algum credo ou certa forma de batismo, ou certas ações ou emoções pelas quais você passa. Você conhece Cristo e é salvo por Ele. E isto é pela graça, pela fé. Você é salvo através de um chamado do Espírito Santo. É assim que você o conhece, mas eles tiveram isto naqueles dias, e quanto mais eles não teriam isto hoje. Então as pessoas começam a se perguntar, depois que levasse horas para passar por isso, por que estamos na condição em que estamos? Aí está. Se um empreiteiro fizer um plano para seus homens edificarem uma casa de tal forma, e se cada homem ignorasse o projeto e construísse a casa de acordo com a maneira que ele pensasse que cada um deveria edificá-la, com que se pareceria esta casa? Você acha que ela seria aceita? Então isto é assim. O homem quer edificá-la desta maneira. O homem quer conduzir a igreja de Jesus Cristo de acordo com os seus pensamentos, de acordo com as suas ideias. E não é assim. A igreja de Jesus Cristo, ela deve ser conduzida por um homem cheio do Espírito Santo, e o homem trazendo a igreja de Cristo para dentro da Bíblia Sagrada, apresentando a doutrina apostólica, apresentando a doutrina que foi apresentada no princípio. Amém? Graças a Deus. Aleluia! Então isso é maravilhoso. A única maneira pela qual você alguma vez construirá uma casa corretamente é estando de acordo com o projeto. E a única maneira de alguma vez voltarmos para Deus e termos Deus em nosso meio é voltarmos aos fundamentos bíblicos. Tem que ser desta maneira. Jesus falou disto quando ele esteve aqui na terra. Ele disse: por que ignorais e negligenciais os mandamentos de Deus? Por que negligenciar? Por que negar os mandamentos de Deus? E os invalidai por vossas tradições, mas eles os invalidaram. Quanto mais eles fazem isso hoje, então o profeta disse: esta é a razão pela qual o inquilino da casa não se muda. Se ele especifica um certo tipo de casa na qual ele quer habitar, e ele deu as regras e as especificações para ser construída dessa forma, então as dá a eles, e o construtor as dá ao empreiteiro, e o empreiteiro as repassa aos mestres de obra, assim por diante. E se ele volta àquela casa para se mudar nela, e ela foi construída inclinada para um lado, e cada parte com a opinião de um homem, ele não se mudará para aquela casa. E quando o Espírito Santo volta à casa de Deus,
Ele não pode se mudar se ela for edificada sobre teoria feita pelo homem. Tem que se encaixar com a Bíblia. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que irmãos em torno da mensagem, para visitar outro irmão em tal cidade, eles dizem: você faz parte daquele companheirismo tal? Conversando com o irmão que nos visitou aqui, conversamos bastante e ele não fez essa pergunta. Ele veio fazer sim esta pergunta já no dia de viajar. Nós conversamos tanto e eu não lembrei de lhe perguntar: você faz parte do ministério de Goiânia? Ou você faz parte do ministério tal? Eu disse: irmão, eu vou lhe dar a resposta correta. Nós fazemos parte da noiva de Jesus Cristo. Se o irmão faz parte da noiva de Cristo, nós somos irmãos. Vamos ficar de pé? E ele disse: graças a Deus, gostei da sua resposta. Porque esse negócio de você faz parte de companheirismo tal, você quer saber o que nós seríamos? Uma denominação. E o profeta disse: através do sangue de Jesus Cristo, Ele nos tornou homem e mulheres livres para adorar. Então nós somos aqui neste lugar um povo livre. Nós não somos associados a nenhuma denominação. Nós fazemos parte de um reino que jamais será abalado. Nós fazemos parte do reino de Deus e estamos esperando o casamento, aleluia, aonde nós estaremos juntos e Ele apenas enxugando a nossa lágrima dos nossos olhos e dizendo para cada um de nós: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, aleluia. Senhor, nós estamos aqui te aguardando, nós estamos aqui confiando. Pai, dar-nos força para que nós possamos continuar caminhando, Senhor, olhando somente para Ti, porque é o único que pode nos ajudar. Por isso, Senhor, diante de Ti, com os meus olhos fechados, eu peço: esforça a minha coragem, dá-me ânimo, Pai, dá-me coragem, dá-me força, que eu possa olhar somente para Ti. É o único que pode me ajudar, é o único que pode me abençoar, é o único que pode sustentar na minha mão, para que eu não caia, Senhor. Pai, abençoa cada um que veio à Tua casa. Eu tenho certeza que a nossa alma foi abençoada. Eu tenho certeza que o alimento foi derramado, Senhor, e nós sairemos daqui abençoados, encorajados, alegres mais uma vez. Pai, em Teu nome, Senhor, concede a nós um sono reparador. Concede a nós, Senhor, uma semana maravilhosa. Guia nossos passos, perdoa nossas falhas. Nós somos um povo dependente de Deus. Que os nossos ouvidos, a nossa mente esteja fechada, Senhor, para qualquer ensinamento contrário à Bíblia Sagrada. Que somente a Bíblia nos conduza, somente a Bíblia fale conosco, Pai. É isso que nós desejamos, foi assim que nós fomos ensinados, é assim que nós somos doutrinados, Pai. Que nós possamos voltar ao princípio, que nós possamos sempre apresentar o que foi apresentado no princípio, Senhor.
E fazendo assim, nós seremos mais do que vencedores. Abençoa cada um, abençoa a irmã Zélia que veio, Senhor, à tua casa nessa noite. Dá força à nossa irmã para que ela possa se erguer, para que ela possa voltar a caminhar nos teus caminhos, Senhor. Pai, nós sempre o entregamos nas tuas mãos, Senhor, porque é o único que pode levantar, é o único que pode dar força. Por mais que nós tentamos, por mais que nós façamos força, nós não somos capazes, mas o Senhor é capaz. Por isso nós entregamos a cada um que se afastou da casa do Senhor. A misericórdia está estendida e o Senhor todos os dias está chamando: volta, filho meu. Eu estou te esperando de braços abertos. Pai, uma semana de paz e de vitória nós pedimos e cremos que o Senhor dará isto a cada um de nós. Nossos ouvintes, abençoa e ajuda a cada um, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado a todos que vieram. Obrigado a você que nos ouviu, que nos assistiu. Deus te abençoe. Deus te ajude. Deus te recompense. E até terça-feira à noite, às 19h30, juntos estaremos mais uma vez. Se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus te abençoe. Amém.